Olá pessoal, tudo bem? Então, só para a gente dar continuidade a um dos materiais faltantes, né? A gente viu sobre impactos no solo, a gente fez um estudo sobre o solo, né? Sobre a água, a utilização, importância, questões relacionadas a impactos ambientais e tudo mais. E faltou a atmosfera, né? Bom, a atmosfera da Terra, na sua composição atual, ela é fruto de processos físico-químicos e biológicos iniciados há milhões de anos, né? Várias são as teorias que procuram explicar sua origem e evolução. E uma hipótese aceita hoje é de que a Terra, ainda sem atmosfera, formou-se a partir da acumulação de partículas sólidas e relativamente frias dos mais diversos tamanhos, procedentes da nuvem de gás e poeira que originou o sistema solar todo. Bom, as reações térmicas que se seguiram, tanto por processos radioativos quanto pela sedimentação de elementos mais densos, né, por efeito gravitacional, em direção ao centro da Terra, provocaram o aumento da temperatura terrestre. Essas mudanças elas encadearam reações nas camadas superficiais da Terra, dando origem à atmosfera. Em uma primeira fase, a atmosfera era formada basicamente por gás carbônico, né, o CO2, e vapor de água, com ausência de oxigênio livre. Com o surgimento dos oceanos, né, posteriormente, em virtude do resfriamento da Terra, a partir de um processo evolutivo, foi originada a primeira planta capaz de realizar a fotossíntese, responsável pela formação do oxigênio livre. E ao longo de um longo período, né, de evolução, um tempo extenso, né, a concentração do oxigênio na atmosfera ela foi aumentando até atingir os níveis atuais. E como que é essa distribuição percentual média de gases da atmosfera terrestre? O nitrogênio, que é o N2, ele tem a sua participação de 78,11%. O oxigênio, que é o O2, de 20,95%. O argônio, de 0,93%. O gás carbônico, CO2, de 0,03%. E tem porcentagens menores também presentes na atmosfera. Você tem o neônio, o hélio, criptônio, xenônio, hidrogênio, metano, ozônio, dióxido de nitrogênio, que é o NO2, entre outros. Vamos ver agora o histórico da poluição do ar, né? Os problemas de poluição do ar, eles não são recentes. A história registra que em Roma, há 2000 anos, já surgiram as primeiras reclamações a respeito do assunto. No século XIII, no ano de 1273, isso há quase 800 anos atrás, o rei Eduardo da Inglaterra assinou as primeiras leis de qualidade do ar. Nos séculos 17 e 18 surgiram os primeiros planos para transferir as indústrias de Londres. Em 1911 surgiu a palavra smog para designar a composição de smoke e fog, que é fumaça e neblina, né? Smog é hoje uma palavra que designa episódios críticos de poluição do ar. Os principais poluentes atmosféricos, né? Podemos dizer que existe poluição do ar quando ele contém uma ou mais substâncias químicas em concentrações suficiente para causar danos em seres humanos, animais, vegetais ou imateriais. Esses danos podem advir também de parâmetros físicos, como por exemplo o calor e o som. Essas concentrações dependem do clima, da topografia, né, do local, da densidade populacional da região, também do nível e do tipo de atividades industriais também da região. Os poluentes eles são classificados em primários e secundários. Os primários são aqueles lançados diretamente no ar. São exemplos desse tipo de poluentes o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o monóxido de carbono
e alguns particulados, né, como poeira. Os secundários formam-se na atmosfera por meio de reações que ocorrem em razão da presença de certas substâncias químicas e de determinadas condições físicas. Por exemplo, o SO3, que reage com o vapor de água para produzir o ácido sulfídrico, que é o H2SO4, que precipita, originando a chamada chuva ácida. Vamos ver agora os principais poluentes do ar. Você tem o monóxido de carbono, que é o CO, composto gerado nos processos de combustão incompleta de combustíveis fósseis e outros materiais que contêm o carbono em sua composição. Você tem também o dióxido de carbono, CO2, que o composto é resultante da combustão completa de combustíveis fósseis e de outros materiais combustíveis que contêm carbono, além de ser gerado no processo de respiração aeróbica dos seres vivos. Você tem óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, hidrocarboneto, material particulado, né, que são partículas de material sólido, como é o caso de poeira, fuligem e partículas de óleo. Você tem metais, amônia, é uma lista extensa aqui, tá? Você tem, para encerrar aqui, pulando um pouco essa lista, o calor e o som. O calor ele é uma forma de poluição atmosférica por energia, que ocorre principalmente por causa da emissão de gases a alta temperatura para o meio ambiente. Gases esses que são liberados em sua maioria nos processos de combustão. Poluição do ar. A poluição do ar ela é dividida entre global e local. A global, a gente tem o conhecido efeito estufa, né? Que as previsões são muitas variadas e muitas delas são bastante questionáveis, pois persistem muitas polêmicas científicas. Além disso, muitos fenômenos a respeito disso não foram ainda totalmente compreendidos. A emissão dos gases estufa, CO2 e CFCs, aumenta a quantidade de energia que é mantida na atmosfera em decorrência da absorção do calor refletido ou emitido pela superfície do planeta, o que provoca a elevação da temperatura da atmosfera. Temos a questão da camada do ozônio, né? Essa camada ela tem a capacidade de bloquear as radiações solares, principalmente a radiação ultravioleta, impedindo níveis excessivos, né? Que esses níveis excessivos de ultravioleta atinjam a superfície. Os efeitos adversos causados pela radiação ultravioleta podem aumentar a incidência de câncer de pele, reduzir safras agrícolas e inibir o crescimento de espécies vegetais, até destruir, né? Afetando todo o ecossistema terrestre. Temos a chuva ácida, né, no qual os gases nitrogenados e sulfonados produzidos por uma série de atividades reagem com o vapor de água na atmosfera produzindo ácidos nítrico e sulfúrico. Esses, por sua vez, precipitam-se nos solos pela ação da chuva. São enormes as perdas de produtividade na agricultura provenientes da acidificação de solos, a lixiviação dos nutrientes e a eliminação de organismos que contribuem para o desenvolvimento do solo são algumas das consequências. Outro grande impacto danoso é a acidificação da água, né? Que o desgaste causado pela água no concreto, tubulações, bombas é enorme, além da acidez que pode matar uma grande variedade de peixes e também a destruição de vegetação. Por fim, com relação à poluição local, a gente destaca o smog industrial, né? O smog já foi citado antes. E esse smog ele predomina em regiões industriais. Os principais componentes são o dióxido de enxofre e o material particulado. Então é aquela neblina de fumaça, né? Tem o smog fotoquímico, que é uma coisa muito específica aqui, tá? E eu acho que encerramos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente precisa falar a respeito do assunto. Não, com relação à questão atmosférica é isso, pessoal.